E aí, está começando mais um Game Over. Eu sou o Gordo, estou aqui com o meu roliço amigo Cacete. Não dá pra ver que eu tô olhando pra barriga, então... E hoje vamos falar do quê? Jogos que não devia ter chegado ao 3D. Sobe a vinheta, vai! O primeiro aqui da lista é o Metal Slug 3D para PlayStation 2. A maioria dos jogos aqui, a reação pra eles é... Eu não sabia nem que existia Pra da você lista. ver. O 2 é tão frenético, a ação, é muito inimigo, muita bala. E o X também. Ah, sério, falando. Ah, tá. Mas ele é linear, ele tem aquele formato arcade. No Play 2 eles tiveram que fazer tudo 3D. O design não ficou tão ruim. Os personagens são todos anãos. Anões. Eu acho que é anões. Um monte de gente pequena. Mas não tem aquele traço mais cômico assim. Igual tem no 2D. É, que sempre foi uma das pegadas do Metal Slug, assim, aquele 2D e meio, né? Que você sente a profundidade tá ali, mas você não vê ela. Você não usa ela. Tem a profundidade, mas não utiliza ela. Não é tanto um sprite espalhado na tela. Mas aí é porque a SNK fazia bem os jogos dela. E Tinha assim, muito detalhe. era um jogo de plataforma com tiro, basicamente. E porque era um jogo de plataforma com tiro. É o melhor, eu acho que é a melhor definição possível para Metal Slug. Com, tipo, piadas fodas, velho. Então, o 3D eu não sei se tem piada porque eu não joguei tanto. Mas é mais um jogo só. Tem um mapa... Não é aberto, mas você pode andar pra qualquer lado. Você mata um monte de inimigos, salva os prisioneiros lá. Mas aí... Ninguém lembra desse jogo. O próximo da lista é o Earthworm Jim, também conhecido popularmente aqui no Brasil como Jim Ninhoca. Eu só chamava o jogo de Jim Ninhoca, né, quando era moleque. Pra mim é só Jim. Outro jogo que eu sabia que existia o 3D, mas eu não joguei. Saiu pra 64 primeiro, saiu pra PC depois. E é aqueles jogos 3D de 64, que vieram tudo na bota do Mario. O Mario foi bem feito pra caralho, os que vieram na bota do Mario foi muito bom. Mas eu tô falando que em formato, você tem uma tela hub, igual a Castelo do Mario, e tem várias saídas. Cada saída você chega numa tela. E é isso, o Jim cai uma vaca na cabeça dele, aí o jogo inteiro passa dentro da cabeça dele tentando recuperar as funções do corpo. Tipo, o que acontece no Final Fantasy VII, naquela parte que você tem que reagrupar as memórias do Cloud. Mais ou menos isso. Só com mais ação, tem todos os personagens, é engraçadinho, mas também é mais um jogo. Só mais um jogo. Mas o Jim, o Earthworm Jim, ele fez muito sucesso o 2, né? O 1 e o 2. não foi tão popular, Aqui o não 2 vai explodiu e o Jim 3D não foi também grande coisa. Talvez tivesse saído do PlayStation, mas ele sairia. PlayStation. E agora vamos falar de Top Gear, um dos meus jogos prediletos quando eu tinha o Super Nintendo. E o 3D de jogo de corrida, os primeiros eram muito esquisitos. O São Francisco Rush ficou legalzinho. É legal na época, né? Sim, mas os primeiros jogos de corrida em 3D eram muito esquisitos. É São porque- Francisco Rush acho que foi o primeiro, assim, sem 3D mesmo. É porque a tecnologia não permitia. Praticamente todos os jogos, quando você fazia a curva, você percebia que o carro parecia estar preso num eixo. Então, não importa como a pista tivesse, aí o carro só fazia isso em cima do que podia. Era tipo um autorama. Por aí. Bem isso. Não que o jogo seja totalmente ruim, mas Não segue a linha da qualidade dos outros Top Gears. é só mais um. Entendeu? Igual o Cruising USA,
São Francisco Rush. São Francisco eu achei legal, velho, não é Mas mesmo? tudo a mesma linha, não tem muito diferencial. E teve, se não me engano, 2 ou 3 pro 64. Eu lembro que eu vi, tipo, quase comprei e não comprei no dia, assim, minha mãe falava, tinha às vezes que minha mãe ganhava um dinheiro, mas me levava nas lojas e escolhia um jogo, daí eu peguei na mão o Top Gear 3D pra comprar e não comprei. Inclusive era o nome do jogo, Top Gear 3D. Teve o Top Gear Rally e teve mais um, eu acho, mas enfim. Aqui na lista tá bem específico, Street Fighter X Alpha. É porque o Street Fighter Alpha é o 0, na Europa é Alpha, mas enfim. O X foi aquele Street Fighter... Mas os primeiros jogos de luta eram que foi pro 3D, jogo de luta que era que você apertava os botões de trás e o personagem tipo andava pro lado da tela mas assim. eu digo 3D porque é aqueles jogos tipo Tekken, o gráfico. É que o Tekken foi o primeiro inovado e todo mundo gostava daquela ideia tipo, você poder gerar assim na tela, mas os primeiros jogos de luta copiando o Tekken que ficaram até chato, porque dependendo do jogo dava pra usar como esquiva, isso. Na Street verdade, Fighter nunca teve esquiva. O primeiro foi Virtua Fighter, mas sabe, se colocar um jogo igual Street Fighter 3D, você perde muita velocidade do jogo. Que não é um jogo. Que o Street Fighter sempre foi característico de ser um jogo rápido. Assim, o 2, o Street Fighter 2 básico, não é rápido porque não. A velocidade de processamento não porque a programação é assim. Mas você não emendava um combo igual você fazia um Street Fighter 2D da época. Ele é bem esquisito, além dos personagens tem escrotos. E além de tudo, tipo, você não botou. Eu acho que assim, Street Fighter, todo mundo que já viu a gente falando sabe que eu não sou muito fã de jogo 3D. Jogo de luta. Mas eu acho que Street Fighter, pelo jeito de jogo dele, é um jogo de luta que nunca teve esquiva, nunca foi caracterizado por ter esquiva. E você botando essa característica de poder andar pro lado, você deu uma esquiva pros personagens que eles não tinham. Na verdade, Street Fighter tem bastante esquiva, só que quem usa é quem joga muito. Pular e baixar. Não, tem esquiva, assim, nos alfa pelo menos tem. O pessoal que joga campeonato, os caras usam muito. É que a gente que joga normal, só pra tomar cachaça e zoar a cara do outro, a gente não usa. E o próximo também é um jogo de luta, The King of Fighters Maximum Impacto. Impacto máximo do The King of Fighters. Os reis da luta com o impacto máximo. Hoje na tela quente. Com uma confusão com essa galerinha. Não, aí seria na sessão da tarde, né? Mas enfim, eu lembro na época eu fiquei, porra, vai ser um jogo 3D do The King of Fighters, isso é foda. Eu não tinha Play 2 na época, não joguei. E depois também eu não joguei. Eu acho que o The King of Fighters, o problema do 3D do The King of Fighters é que o The King of Fighters entra naquela característica do jogo do Mortal Kombat, é um jogo lento. E você acrescentando a andar para os lados, vai deixar o jogo mais lento ainda. Porque assim, por exemplo, os dash do The King of Fighters. No sprite você faz o personagem e faz um raster. No 3D você não consegue fazer aquilo. Você não vai esticar uma parte da modelagem do personagem para dar impressão de velocidade. E novamente, além dos personagens sem escrotos. Eles usaram alguns em The King of Fighters posteriores, mas não. E foi na época que foi do Play 2, foi bem depois do Street Fighter X. Foi na época que a SNK estava sendo vendida para Playmore. E seguindo o Oddworld. Um jogo para Play 1, muito bom. Aquela jogabilidade meio Prince of Persia, Blackthorn, Out of the Sword. Um jogo que era para você usar a cabeça e tinha que ter aquela técnica para pular, fazer todos os movimentos e não morrer. Aí teve o 2, foi na mesma pegada. Aí o 3 virou um jogo de aventura, tipo Mario 64. Esse é muito problema de muitos outros jogos que eu lembro que na época que, tipo, principalmente do PlayStation 2, que começou o 3D bombar, foi o problema de alguns outros jogos que, tipo, eram jogos, tipo, diferentes.
e virou jogo de aventura. Por exemplo, os primeiros Prince of Persia 3D era um jogo de aventura, deixou de ser aquela pegada do Prince of Persia. Então, é porque assim, na lista pelo menos que a gente fez aqui, a gente tá falando mais de série que morreu depois que tentou o 3D. O Prince of Persia voltou, só tô falando isso. Que foi o problema de outros jogos quando foi pro 3D que mudou o jogo. O State e o The King continuaram quando eles voltaram pra Fórmula Clássica. Mas enfim, todos os outros basicamente morreram. O World 4 virou um jogo em primeira pessoa. Aí quando vira FPS é foda, né? Tem gente que fala bem, o jogo pode até ser bom, mas... Não é o Oddworld. É o Final Fantasy. O Final Fantasy eu acho que se fosse um jogo qualquer outro nome, Final Fantasy, principalmente o 12 e o 13, tivesse qualquer outro nome, eu acho que poderia ser um jogo bom. O foda é que ele carrega essa pecha do Final Fantasy, mudando completamente de assunto. Às vezes você carrega, tipo, a base dos jogos anteriores. Pois é. Mas eu não sei, eu ainda não joguei. O 4 falaram que tem muito bug. Pelo menos tinha quando lançou. E o próximo foi um jogo que eu mais joguei no meu primeiro videogame. Eu acho que o jogo foda, já fizemos gameplay dele. Sonic, que também quando foi pro 3D quase morreu. E voltou pro 2D clássico. Voltou pro 2D clássico. Tipo, manteve os... Voltou a ser lateral. E tipo, manteve... Porque assim, teve coisas interessantes no Sonic 3D. Não eram boas, assim como o jogo todo, mas tinha coisas interessantes, tipo aquelas batalhas contra o Robotnik que você ia correndo, que era tipo time buttons, assim, sabe? Que você tinha que apertar o botão certo na hora certa. Isso ficou interessante, mas uma tela inteira, um jogo inteiro, 3 horas de jogos assim, não ficou legal. Por isso que aquele Sonic Generation ficou legal. Tinha os dois Sonics e você ia revezando os dois. Não, mas teve o Sonic Colors, o Sonic 4, eles tentaram fazer o mesmo formato, mas não deu certo. Aquele Sonic Heroes, por exemplo, parece um aqui, Davis Runner, que tem por run. Você tem o Sonic correndo pra frente o tempo inteiro, você só pula de uma barra pro outro, porra, e é um jogo pra console, pra Play 3. Tem outro Sonic que muita gente critica que também é 3D e eu gosto muito, eu não lembro o nome exatamente agora, é o Sonic que o Sonic vira um lobo. É o lobisomem. É o Sonic Unleashed. Eu acho que é esse. É o Unleashed. Eu gosto do jogo, assim, a ideia é que assim, ele volta naquela pegada. Ele não tem o Sonic clássico lateral, mas assim, ele tem aquela pegada de jogo que eu acabei de falar dos mestres, que você joga, quando você joga de dia, você joga com o Sonic normal, que é aquela pegada, ele corre sozinho pra frente, você só põe pros lados e de noite, que eu acho que são as telas mais legais, que às vezes você tem que passar da mesma tela 2 vezes, de dia e de noite. Você joga com o Sonic Lobo, que é outra tela, completamente diferente. E ficou mais uma pegada parecida com o Crash, só que lateral. Era tipo um jogo clássico do Sonic, ficou bem feito. Eu acho que se eles poderiam tentar seguir uma linha mais ou menos assim. O problema é que o Sonic é um personagem muito rápido. E tipo, pra você fazer um jogo em 3D como o Crash, por exemplo, ia ficar muito ruim pela velocidade do Sonic. Eu acho zoado ficar botando historinha de maninho bonitinho no jogo do Sonic. Só tem um. E não é nem tão humano assim, o Robotnik. E ele é um vilão, né? Ele quer tipo escravizar os outros bichos. Então, mas você põe uma princesinha e um menininho, porra, cega. Ele tem que tentar se adaptar à nova geração, porque o Sonic não é um jogo tipo. Nós não somos mais o público-alvo do Sonic. Tá, mas. Nós temos que aceitar isso também. O público-alvo do Sonic é aquele moleque que tá entrando no videogame. Tá, que tá com mesmo 6, assim... 7, até 4 anos, entre 4 e 10 anos. Que tá jogando seu primeiro jogo de console. A gente não é, a gente joga porque a gente é saudosista. Um pouco antes teve pra Game Boy Advance, Sonic. Não sei se teve 2 ou 3. Eu me sinto ofendido ainda vai jogar Sonic no console da Nintendo, velho. Tipo, como assim, cara? Como assim, cara? Teve 2 ou 3 e é igual o Sonic de Mega Drive, é a mesma coisa, só que não emplacou, porque o público hoje não quer mais isso. Não, mas mesmo os jogadores que... Quem tem mais dinheiro, que é os que compram, é o pessoal da antiga, a molecada não tem tanto dinheiro. Não, a maioria até tem, mas enfim, não é isso que eu quis dizer. Então mesmo os fanboys não compraram.
Assim, eu assumo que eu não chego ao nível, eu sou um fanboy do Sonic. Mas eu gosto mais do Sonic do que do Mario, por exemplo. Eu discordo porque o Super Mario World... Tá, o Super Mario World, mas assim, o Sonic foi meu primeiro contato, eu próprio consegui jogar o Então primeiro aí videogame. é passional. Mas eu tá claro. Assim, eu acho que poderiam tentar fazer. Por isso que eu vou elogiar de novo. O Sonic Generations é um jogo do caralho, é melhor do que os jogos novos do Mario. Quantos jogos novos do Mario você jogou por mais de 1 hora? Só aquele Mario U. Viu? Joguei ele por 1 hora e meia, mais ou menos. É um jogo que quer jogar, eu acho que tem muita porcaria com os motion lá, Mas é bom, do que é um jogar. jogo bom, mas não é melhor do que o Sonic Generation. Tem que ver os Mario Galaxy, esses jogos aí. Esses que é a franquia principal que, porra, faz quase 20 anos que eu não jogo no Mario. E o último jogo da lista é o Espada Quebrada. Outro jogo que eu não joguei, então falei japonês. Um jogo clássico de point and click, adventure da Revolution Games. O jogo era todo em 2D, tinha uma arte muito foda por todas as 256 cores que o computador gerava na época. Não é 256, mas enfim. É quase lá. Eu sei, não tô falando sério. Mas tinha toda a característica de ser desenhado à mão e você ter aqui concept art foda. Aí teve 1, 2 e 3, aliás 1 e 2 nesse estilo de desenho. Aí o 3 me fazem um 3D safado. Aquele logo no começo do 3D que a qualidade era baixa pra caramba. O Resident Evil 2 de 64. Mais ou menos. Só que assim, ele parece... era muito vagabundo. Não, sim, mas você vai comparar a Capcom com a empresa... Tá, mas aquele 3D era muito vagabundo. Então, cara. mas parece um 3D de Unity de estudante de faculdade de jogos. Vai, vou dar outro exemplo de um 3D ruim, Tomb Raider 1. Não, o Tomb Raider 1 é ruim por fator técnico do videogame. O Broken Sword 3 não, é um 3D safado mesmo. Ele é simples, sabe? Bem simples, mas o jogo é muito bom, eu gostei. Fica parecendo alguns jogos da Telltale, assim, você é mais aberto, você controla o personagem diretamente, não é só clicando. Ainda tem as partes de você descobrir as coisas, os puzzles, de fazer tudo. É um jogo bem legal. E o melhor de tudo é que no 4, o 4 eu não joguei, mas o 5, eles fizeram 3D, mas usaram cel shading. Igual os jogos do Dragon Ball de Play 2, Naruto. Então eles fizeram 3D com uma cara meio de 2D, então ficou muito bom. Mais alguma coisa para acrescentar sobre o assunto, japonês? Deve ter muito mais que a gente esqueceu. E para acrescentar uma coisa nos 3D, onde se encaixa o Fez no 3D? Para quem não conhece, Fez é um jogo indie que tipo o mundo é em 2D e o 3D é meio temido pelo mundo inteiro. O cara descobre um cubo que faz o mundo virar 3D, mas por causa do mundo virando 3D ele começa a entrar em colapso e ele precisa achar todos os cubos espalhados pelo mundo para deixar o mundo parar de ficar em colapso. Seguindo a filosofia do jogo, o 3D está destruindo o mundo. Mas não adianta nada, você vai ter que aceitar. Porque no final você pega o óculos do Wii Fit e você começa a ver o mundo 3D e você precisa disso para avançar. Bonito o seu hipster. Hipster que desenvolveu o jogo. Assim, tipo, a história é foda, velho. É um jogo super simples, recomendo, barato o jogo. Se eu não me engano, a PS Plus deu de graça há uns 2, 3 meses atrás. Agora acho que o jogo não tá por mais de R$30. Na Steam deve estar por aí também. Porra, na Steam, velho, deve estar uns 10 conto no máximo. É isso que eu tô falando, o jogo não tá caro, é um jogo do caralho. Jogo complicado, com puzzles foda. E tipo, tem jogo... muito conceitozinho dentro dele. Tem CAPTCHA dentro do jogo. CAPTCHA não é QR Code, tem um próprio alfabeto. Tem comandos pra você interpretar em peças de Tetris. Sabe, isso é foda. O jogo tem um conceito do mal, velho. Joguem. Só era isso que, tipo, como a gente tá falando de 3D, pra mim atualmente, quando se fala em 3D, eu penso no Fez, velho. E mais nada pra acrescentar?
Não, só coitado do... Acho que é o Phil Fish que fez o Fez. Ah, eu pensei que era indie mesmo, que não tinha uma produtora por trás. Não, o Phil Fish é o nome do cara que fez. Ah, tá. Porque Porque o nome é produtora dele, mas não lembro. o indie que tem produtora, pra mim já não é indie, porque tem uma Ah, produtora. depende. Você pode juntar 3 malucos, botar um nome e só falar, a gente é da... Ah, tá, não, porque eu tô Games. falando que, tipo, a partir do momento que uma produtora coloca o nome no jogo, o jogo deixa de ser indie. Porque agora, tipo, tá saindo muito alguns jogos, jogo indie, mas se você for ver, tipo, é da Ubisoft. Eles estão, tipo, bancando pelo menos a promoção do jogo de lançamento. Sim, mas E o jogo deixou de ser indie. Não, não tá o Não. E ficamos por aqui, espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem, mandem sugestões, perguntas, responderemos sempre que for possível. E falou aí, galera!